Estamos no ar com mais uma edição do Citronizados Podcast, podcast oficial da loja Citron. E aproveitando agora o mês de novembro, aproveitando a temática aí do mês de novembro, que é o Novembro Azul, vamos falar sobre um tema super importante, abordar um assunto super importante que é a saúde dos homens. Mais especificamente falando desse mês sobre o câncer de próstata, a prevenção, os cuidados e tudo mais. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo hoje aqui um dos nomes mais renomados aí na região, no tratamento, na prevenção ao câncer em geral, né? E também está aqui com a gente Daniele Bravin, antes de começar, né? Só fazer essa introdução mais uma vez aqui falando sobre saúde. Recebemos aqui hoje um dos nossos grandes parceiros e amigos aqui da Citron, Dr. Pulido. É um grande prazer receber você aqui hoje. E para a gente começar, só queria pedir uma apresentação sua para o público, falando um pouco sobre você, sobre sua carreira. Olá, obrigado pelo convite, obrigado a Citron por incluir aí na agenda de vocês no podcast um assunto saúde de tanta relevância, né? Meu nome é José Zago Pulido, todo mundo me conhece como Dr. Pulido, sou médico oncologista, trabalho no Hospital Evangélico agora, o ano que vem completando 23 anos de trabalho, e aí nesse período a gente acumulou alguma experiência, né, associado a isso, algum conhecimento que a gente pode compartilhar e certamente trazer informação de utilidade pública, né, para a população e para as pessoas que nos ouvirem. Essa é a intenção, né? A gente mistura ali com o nosso assunto para trazer informação, para agregar valor, agregar informação e melhorar a vida da comunidade, da nossa comunidade, né? Com certeza. Perfeito. Com certeza. E entrando agora no tema, Novembro Azul. O que é a campanha? Como que surgiu? O Novembro Azul, ele pega uma carona, né, no Outubro Rosa, que foi o movimento primeiro que surgiu das mulheres. E o Novembro Azul, ele então traz o mesmo motivo que o Outubro Rosa trouxe para as mulheres, mas com foco nas neoplasias que acometem o homem. E principalmente o câncer de próstata, porque é o que mais acomete, né? Então, por ser o mais comum, então o Novembro Azul ficou mundialmente conhecido, né, como o mês de combate ao câncer de próstata, né? Então, é o mês que se conversa sobre diagnóstico precoce, o que você pode fazer para evitar o câncer de próstata, né? Por que é bom fazer diagnóstico inicial e combater o preconceito, né? O homem, historicamente, não cuida tão bem da sua saúde quanto as mulheres. Então, o homem usualmente busca atendimento médico quando ele já está sentindo alguma coisa. E essa não é a ideia, né? A ideia é que você procure atendimento para fazer prevenção, o que a gente chama assim, é o ciclo saúde-doença, né? O momento de você ir no médico não é quando você necessariamente está doente. Claro, quando está doente precisa, né? Mas neste sentido de ciclo saúde-doença, é você buscar atendimento ainda no momento que você tem saúde, para que você adote medidas, né, preventivas, aí prevenção primária e secundária, a gente pode falar depois um pouco mais sobre isso, para que não venha adoecer, ou se adoecer, você fazer um diagnóstico na fase inicial. Uma das perguntas que a gente tinha até separado aqui era por que falarmos sobre o câncer de próstata, mas você acabou de responder essa pergunta aí nessa mesma, né? O câncer de próstata, hoje no Brasil, aproximadamente 70 mil casos novos, né? Então é o mais incidente no homem. Não é o que mais mata, mas é o mais frequente, né? A gente chama isso de incidência e vem associado a gente chama de morbidade, é o nome que a gente dá para isso, quando você tem que fazer tratamentos que têm impactos grandes na vida da pessoa. Então, se você faz um diagnóstico numa fase inicial, o tratamento ele tem menos morbidade, ou seja, você precisa de menos estratégias para conseguir o resultado, menos sequelas, então. Agora, se você faz ele numa fase mais tardia, você precisa de mais estratégias para combater a doença, consequentemente, mais sequelas do tratamento, que a gente chama na medicina de assim, morbidade, né? Então, a ideia realmente, assim, se nós temos tanto caso de câncer de próstata, e isso apesar de tudo que se faz, o que a gente pode fazer para diagnosticar precoce, curar mais e sem tanta sequela? Esse é o racional de
de todo, digamos assim, a ideia do Novembro Azul, né? É conseguir atingir essa população. E qual é a taxa, se é que a gente pode dizer assim, de cura? Então, isso está ligado diretamente ao diagnóstico, né? Então, o diagnóstico precoce, você trabalha aí com taxas de cura de 90%, né? Até a gente pensar numa fase avançada da doença, que nós chegamos numa doença incurável, né? No qual você trabalha com expectativa de vida, né? Então, várias estratégias que o paciente vive mais. O câncer de próstata, felizmente, mesmo na doença metastática, é um tumor que responde muito bem a tratamento. Então, normalmente, os homens vivem vários anos, mesmo com diagnóstico em doença metastática. Mas você sai de um cenário de uma estratégia curável para uma estratégia de controle da doença, que a gente chama do tratamento paliativo, né? E aí você tem muito mais tratamento para você controlar isso com mais consequências, né? Relacionadas ao tratamento. Né? Por tempo indeterminado, exatamente. E você disse, o homem cuida menos da saúde, né? Menos preocupado. Exatamente. Isso se reflete diretamente, chega a ser mais comum chegar homens com a doença já mais avançada do que a inicial? Sim. Então, como que é o cenário, né, que a gente, na prática do dia a dia, né? Tem um perfil também, não só de homem, mas dentro deste grupo de homens tem um perfil que cuida menos ainda, né? Digamos assim, né? Então, está relacionado a um preconceito ou baixa escolaridade, baixo nível socioeconômico, no qual as pessoas às vezes se envolvem só assim com eu vou trabalhar e final de semana é meu tempo de repouso. Não vou gastar meu dia faltando no trabalho para cuidar da saúde e nem o meu dia de folga para ir cuidar disso daí. Entendi. Então, a gente identifica, sim, né? E claro também que esse perfil, né, da população, essa fatia da população tem mais dificuldade de acesso também para você conseguir atendimento médico. Então, quando você junta tudo isso, né? Então, esses são os pacientes que geralmente fazem diagnóstico quando tem sintomas da doença. E aí já estava... Agora, quando você vai para os homens com melhor escolaridade, melhor compreensão da história natural da doença, melhor acesso a informações, mais acesso também digamos assim, à saúde, no sentido de consulta, etc., esses são os que acabam fazendo o diagnóstico na sua fase assintomática, sem sintomas, né? Então, foi fazer exame, estava alterado e a partir daí descobre. Então, esse é um dos motivos que se tem que ter Outubro Rosa e Novembro Azul, levar informação, né? Porque lembrar senão que passou o ano, mais um ano, às vezes não foi atrás disso. Mas eu não sinto nada, por que eu tenho que fazer exame? Pois, exatamente. A ideia é tentar fazer o diagnóstico antes que você sinta alguma coisa. Porque depois que você sentiu, é mais difícil, é menos provável, pelo menos, né, que você tenha uma doença inicial. Porque quando tem sintomas, usualmente a doença já está mais avançada. E a partir de qual idade? Bom, temos algumas divergências ainda entre as sociedades, mas isso tem uma explicação, né? Os países têm diferentes capacidades financeiras de financiar esse tipo de rastreamento. Então, por exemplo, no Brasil, se a gente ver a recomendação do Instituto Nacional do Câncer, ela diz que você deve oferecer para quem quer fazer, mas você não tem um programa de rastreamento populacional. Isso é porque nós somos um país pobre, né? Se nós formos para países em que tem uma economia mais forte, mais bem desenvolvida, que consegue dar acesso, então todo homem a partir dos 50 anos ele deve fazer pelo menos uma vez por ano um PSA e um toque retal. O que está sendo discutido, né, se todos os homens precisam fazer o toque retal, porque esse é o problema, né, digamos assim, do preconceito. Não, o exame de sangue, que é o PSA, é um exame de sangue. Exame de sangue eu faço, mas se tiver que fazer o toque retal, eu não vou fazer. E isso, de certa forma, afugenta o homem de ir buscar o seu atendimento. O que se
tem desenvolvido ao longo dos anos. Assim, um ponto de corte, ou seja, um número a partir do qual você pode, através do PSA, definir se vai precisar fazer o toque retal ou você pode fazer só o exame de sangue, no qual você tem mais efetividade no processo. Então, assim, se aceita já que homens que têm acima de 50 anos, que o PSA total está menor do que 3, por exemplo, né? E que não tem uma próstata muito aumentada de tamanho, né? Esses pacientes podem ficar sem fazer o exame de toque retal. Então, o paciente tem um PSA de 3, né? Ele pode só fazer o PSA, que é um exame de sangue, e o ano que vem ele repetir o exame, fazer o acompanhamento só com o PSA. Então, isso já é uma prática que já começou a ser adotada com o objetivo de atrair mais homens para fazer o diagnóstico. No entanto, homens que são da raça negra, que tenha história familiar, estes devem fazer o exame um pouco mais cedo, a partir dos 45 anos de idade. Por quê? Porque tem mais incidência na raça negra do que na raça branca. Isso a história explica, né, um pouco disso. E a história familiar de câncer de próstata. Não é história familiar assim, eu tenho o meu tio teve tumor de intestino, o meu pai teve tumor de garganta. Não, é de próstata. O tio teve próstata, o pai próstata, um irmão próstata. Então, essa população tem mais. Aí tem que começar antes, com 45 anos de idade, já se recomenda fazer o primeiro exame de PSA. E tudo isso que a gente está falando para quem não sente nada. Está urinando normal, está trabalhando normal, está tudo maravilha. É para esse que é o indicado. E então, basicamente, nesse momento de diagnóstico, são 2 exames, que seria o de sangue, PSA, que é um exame de sangue, e o toque retal. Não tem ainda, sei lá, se vai ter um dia exame de imagem, nesse momento de diagnóstico, não? Então, para fazer rastreamento populacional, você tem que usar um método que seja barato e acessível, né? Por exemplo, a ressonância magnética, ela é boa para ver? Mas é um exame caro e pouco acessível. Então, assim, nenhum país no mundo usa a ressonância magnética para fazer rastreamento populacional. Em que cenário que ela está bem indicada, né? O paciente está fazendo o PSA e o PSA teve uma alteração, mesmo com um toque retal normal, na qual o médico começou a ter um pouco de dúvida. Aí a ressonância está muito bem indicada. Tanto a ressonância quanto a ultrassonografia da próstata. Porque tem alguns detalhes assim que o médico utiliza, né? Além do PSA total. A gente usa o PSA total e o PSA livre, e existe uma relação entre eles, que a gente chama relação PSA livre e PSA total. A gente divide o PSA livre pelo PSA total e, dependendo do valor, ele vai te sinalizar se é mais provável que esse aumento seja por um câncer de próstata ou um crescimento benigno da próstata. E também existe uma coisa chamada densidade do PSA, que é o tamanho da próstata e o valor do PSA. Então, a próstata cresce normalmente. Todos os homens, depois de 30, 40 anos, a próstata começa a crescer. E isso vai aumentar a produção de PSA, porque quem produz PSA é a próstata. Então, assim, se você aumentou o tamanho, vai produzir mais, porque a célula normal produz. E isso acontece uma coisa que se chama crescimento benigno da próstata, que todo homem tem, né? Agora, quando o PSA começa a aumentar e a próstata não cresceu, é mais provável que seja porque tem um tumor lá dentro. Então, a gente chama isso de densidade do PSA. Então, são ainda outras estratégias que a gente utiliza. Mas essas estratégias só passam a ter sentido se o PSA estiver elevado. Se você tiver um PSA, você tem 60 anos, seu PSA total é 3. Em teoria, para rastreamento, tudo normal. Está bem, exatamente. Agora, o teu PSA aumentou, foi para 4, foi para 5, aí você lança a mão dessas outras estratégias, ressonância, ultrassom da próstata, relação PSA livre e PSA total, para definir quem que precisa, por exemplo, de uma biópsia. Entendi. Né? Então, eu perguntei isso também por causa do, primeiro, por causa do preconceito, que a gente sabe que tem, do medo do homem ir, mas também porque a gente sabe que também é uma realidade,
Porque o exame seja de imagem, seja de sangue, ele é bem concreto, pelo menos para nós Sim. leigos, né? E quando você está sujeito a um exame que depende do profissional, da avaliação dele, isso hoje vocês percebem que chega a ser um problema. Não estou falando daqui, falando em geral. Sim, claro. Chega a ser um problema de um diagnóstico mal feito. O exame de toque retal ele é operador dependente, né? Então ele certamente tem uma curva de aprendizado, né? Então essa curva de aprendizado pode fazer com que, por exemplo, um profissional que ainda não atingiu sua curva de aprendizado faça um toque e acha que o toque está normal e ele tem um nódulo. A boa notícia é que entre o PSA e o toque retal, qual que é o mais importante para diagnóstico precoce? O PSA. Então, o exame de sangue, ele é mais importante, né? Quando você junta os dois, você aumenta esse diagnóstico precoce, né? Então, a probabilidade de você não deixar passar um diagnóstico precoce aumenta, né? Mas o PSA ainda se sobrepõe, né, a isso. E o importante assim do PSA não é olhar uma medida única, né? Por isso que tem que fazer todo ano. Às vezes você tem um PSA que assim, fez um PSA e deu 1,0. O ano que vem ele deu 2. No outro ano ele deu 3. Está normal ainda, mas o comportamento dele não está normal. Entendi. Ele não aumenta um ponto por ano, né? O PSA fisiológico, ele aumenta um ponto a cada mais ou menos 10 anos, né? Então, um paciente que tem um PSA de 3 com 50 anos, se aos 60 anos o PSA dele tiver em 4, está dentro do esperado, né? Mas se ele sair de 3 para 4 de um ano para o outro, é um alerta. É um alerta. Por isso que tem que fazer todo ano. Então, você usa essas informações de várias maneiras, né? Então, um acompanhamento, a gente chama de curva do PSA é importante, né? Por isso tem que fazer todo ano. E esse médico é o urologista, né? Não. O urologista, digamos assim, é o profissional mais treinado para isso, né? Mas não deve ser só o urologista, por exemplo. A gente tem discutido muito isso até na graduação, na formação dos alunos da Faculdade de Medicina. O médico que trabalha na unidade básica de saúde, ele tem que estar preparado, ele tem que estar capacitado para isso. Porque você precisa capilarizar esse profissional. Então, ele tem que saber fazer um toque retal e olhar um PSA. Para poder direcionar, se for o caso. Exatamente. Porque se ele mandar todo mundo para o urologista para fazer PSA e toque retal, aí você começa a não ter acesso. Não vai dar conta de atender. Então, o que a gente tenta, né? Eu dou aula na faculdade também, a gente tenta treinar, capacitar os alunos para quê? Identificar o paciente que realmente precisa ir para o urologista. Qual? Por exemplo, esse que o PSA está aumentando, né? Ele fez um PSA, um homem de 50 anos, e o PSA deu 8. Esse ele vai mandar para o urologista. Agora, ele fez um PSA deu 3. Ele tem uma relação PSA total e PSA livre de 25%, que a gente ensina isso para eles. Não tem que mandar para o urologista, né? Vai repetir o ano que vem e aí vai fazer esse acompanhamento. Saber pelo menos avaliar se precisa naquele momento ou não. Você tem que descongestionar o sistema, porque se você congestionar o sistema, assim... menos acesso vai ter, principalmente dos que vão precisar mais. Né? Então, se você... o sistema de consultas é igual a um sistema de trânsito. Se você direcionar todo mundo para a mesma rua, vai ter congestionamento. Mas você vai jogar todo mundo para o urologista... Cara, não vai funcionar. Haja rua, né? Não vai funcionar, exatamente. Entendi. E quais são os sintomas? Quando chega, né? Então, os sintomas, a próstata tem uma relação direta com a bexiga, né? Então, anatomicamente, a próstata está em cima, a bexiga está em cima e a próstata embaixo. Né? E o canal da urina, ele sai da bexiga, como se fosse um caninho, e passa exatamente no meio da próstata. Então, ele passa no meio da próstata para depois, né, formar a uretra peniana e sair a urina, sair o xixi. Então, todas as doenças que mudam, alteram o formato da próstata, elas causam, primeira coisa, alteração na urina. E o câncer de próstata não é diferente, né? Então, a partir do momento que ele começa a crescer dentro da próstata, a primeira coisa que ele faz é apertar o que a gente chama de uretra prostática, que é o canal da urina que passa no meio da próstata. Então, o principal sintoma relacionado ao câncer de próstata é a alteração da urina. A urina presa,
o jato mais fraco, está acordando várias vezes na noite para urinar porque não consegue esvaziar a bexiga. Por que acorda à noite? Porque ele vai lá, urina um pouquinho, não esvazia, porque a passagem está apertada, está estreita. Bom, se fosse só o câncer de próstata que causasse isso, seria fácil. Aí você fala, bom, se tiver isso, vai lá. Então já vai que e pronto. Mas todas as doenças da próstata causam o mesmo sintoma. Prostatite causa a mesma coisa. E a hiperplasia prostática benigna, que é muito, muito, muito mais frequente que o câncer de próstata. Então, todo homem vai ter um crescimento benigno da próstata, todo. E a manifestação clínica disso é exatamente a mesma coisa, alteração na urina. Então, assim, no final das contas, quando tem alteração na urina, você pergunta, e aí, é câncer de próstata ou é hiperplasia benigna? Então, assim, o sintoma ele não é um bom conselheiro para poder fazer essa investigação. Né? É só mais uma coisa que, como você disse, o ideal é que nem chegue. Exatamente. O ideal é você fazer o diagnóstico antes que tenha a manifestação clínica. Que é o caso da maioria ou todos os cânceres, né? A ideia é que seja diagnosticado Exatamente. Cedo para minimizar o problema. O diagnóstico precoce ainda continua sendo assim, a coisa principal no câncer em geral. Né? Nenhum tratamento ainda superou isso. Qual é a melhor? Nós descobrimos no começo. É isso aí. Verdade, se a gente for falar de doença, qualquer uma. Se você descobre no início, é mais fácil ser controlada, pelo menos, e principalmente tratada. Até fora de doença, né? Se você for descobrir que você está com uma dívida, é melhor descobrir quando ela está pequenininha. É verdade. Deixar ficar um rombo. E a prevenção? O que pode se fazer para tentar prevenir? A gente chama assim prevenção em prevenção primária, prevenção secundária, né? A prevenção primária é assim, o que você pode fazer para não ter câncer de próstata. E a prevenção secundária é o que eu posso fazer para, caso venha a ter, eu faço o diagnóstico numa fase inicial. Então, a prevenção primária, né? Ela hoje, quando você faz uma prevenção primária, assim, o que eu vou fazer para não ter câncer? Você vai prevenir vários tipos, né? Não só o de próstata. Mas está relacionado com evitar a obesidade, evitar o tabagismo, né? O alcoolismo, alimentação saudável, atividade física regular. Então, isso serve para todos os tipos, incluindo também o câncer da próstata, né? Talvez a maior... que tem que fazer atividade, isso aí é mais fácil, né? Não fumar, não beber em excesso. Ou não, né? Ou deveria não ser. ingerir. Isso deveria aí, ser, né? Mas a gente sabe que às vezes é difícil a pessoa hoje em dia a gente às vezes falar de não consumir nada de bebida alcoólica é quase que a gente falar assim de abstinência sexual, né? Começa no dia a dia não ser aplicável, né? Então é mais razoável a gente trabalhar com controle fazendo sem uso abusivo. Mas o que gera mais confusão é a alimentação, né? Porque quando a gente fala de dieta saudável, mas o que é uma dieta saudável, né? E é uma resposta, às vezes, é difícil até de dar tantos exemplos diante de tantas opções, né? Mas talvez a mais simples que a gente encontra, né? Assim, pensa que dieta saudável é uma dieta que veio daquilo que Deus produz. Então, tudo que vem do céu, da água e da terra como alimento, teoricamente é uma dieta saudável. Então, pode consumir carne, pode consumir vegetais, pode consumir frutas. E quanto menos intervenção tiver nesses alimentos, né, mais saudável ele é. Intervenção do ponto de vista de industrialização, né? Então, por exemplo, você pode comer uma pera, né? Você colheu, limpou, tirou a casca, não tirou e comeu. Ou você pode comer a pera que foi preparada, foi industrializada e ela está dentro de uma latinha com conservante. Estou comendo pera. Não, mas essa sofreu uma intervenção que agora já deixou de ser um nutriente com todas as suas qualidades que a gente tem. Então, hoje, e o desafio da comida é o custo, né? Os alimentos processados e a indústria, lógico, pensou nisso, né? E o ultraprocessado, ele é um alimento mais barato do que o alimento in natura, do que o alimento original. Então, você pode, eventualmente, ir ali no supermercado e ver que tem um macarrão instantâneo que custa R$5, R$6 é uma refeição.
E se você vai preparar uma refeição comprando fruta, legumes, o tempero, o processo de cocção, aí já essa refeição foi para R$ 30. Por isso que o fast food começou e atingiu, né? E atingiu o mercado mundial, né? Porque além de ser rápido de preparar, as pessoas não querem gastar tempo preparando comida. É gostoso, muitas vezes. Então, assim, ninguém quer perder tempo fazendo comida, ninguém quer perder tempo depois lavando panela, etc. Que é uma coisa barata, não é rápida. E aí a fast food chegou e falou, peraí, eu vou te oferecer isso aí, mas tem um preço. E o preço não é financeiro, é saúde. Então, assim, não tem outro jeito, né? E é muito comum mesmo. Eu vejo assim, porque o quanto isso proporcionalmente na população ainda é muita gente, ainda é a maioria da população que se alimenta mal. Sim. Com certeza. Né? E um dos fatores principais estão relacionados ao baixo custo. Né? Então, quando você pode procurar nas prateleiras do supermercado, né? Os alimentos processados, eles vendem essa ideia de vender uma refeição a baixo custo. Embora isso não esteja explícito quando a gente olha, mas a gente consegue perceber. É só você fazer a conta por quanto que você vai gastar para fazer uma refeição utilizando alimentos que teoricamente têm mais qualidade do que você ir lá para o fast food e o tempo que se dedica. Deve estar muito ligado ao tempo também, né? Porque a pessoa corre, trabalha o dia inteiro, chega em casa cansada, é muito mais fácil ela já chegar em casa tendo se alimentado ou fazer uma coisa muito rápida. Pensa na dona de casa, que trabalha o dia inteiro, ela chega em casa, ainda tem que cuidar da casa, tem que cuidar da roupa e fazer comida. Mas se ela tiver um alimento que ela resolve em 5 minutos e não vai ter um monte de panela para lavar, acaba indo para isso mesmo. Né? Então, a gente chama tudo isso, né, de estilo de vida. Né? A gente coloca isso tudo em estilo de vida. Então, o que mudou nos últimos anos foi o estilo de vida das pessoas. Né? Mudaram alguns trabalhos, né? Então tem profissão que deixou de existir, tem profissão que passou a existir. Então toda essa mudança de estilo de vida, de comportamento, de maneira de se consumir os alimentos, né? Então tudo isso mudou. E isso está mudando também um pouco o perfil epidemiológico das doenças. Está mudando o perfil epidemiológico. Então, depois de 20, 40 anos, a gente vê uma mudança no perfil epidemiológico. Né? E certamente a gente é produto daquilo que a gente vive. Daquilo que a gente consome, literalmente. É o que a gente consome. Fora o estilo, a qualidade de vida no sentido de tudo, né? Como você falou, é difícil a gente determinar o que é uma alimentação saudável. Cada um tem a sua necessidade, sua vida e tal. Mas isso melhora, essa questão da consciência alimentar melhora tudo, né, na vida da pessoa. A gente aqui está falando de uma doença que ninguém quer ter. Sim. Né? Mas é uma melhora de vida num todo, se a pessoa tiver condição de se alimentar de forma mais natural, de forma mais saudável. E até o que a gente acha que não reflete na nossa vida, reflete. Por exemplo, quando a gente fala de segurança pública. A segurança pública é importante não só para você estar lá no semáforo e não ser assaltado. Ela é importante para você chegar em casa e falar assim, não, eu me sinto seguro agora de sair à noite e caminhar na rua, que é o horário que eu tenho para fazer atividade física. Sim. Então é à noite. E eu não tenho dinheiro para pagar uma academia e eu não tenho nem carro para me deslocar e no ambiente seguro. Onde que eu vou fazer? Não, eu vou caminhar na rua, eu vou usar as academias públicas ao ar livre. Então a segurança pública influencia nisso. Né? Então assim, todos esses processos eles estão interligados no processo que se chama ciclo saúde-doença. Né? Então, a partir do momento em que você leva isso para dentro das escolas, a partir do momento que você cria segurança, então você leva informação através da educação, você leva segurança através da segurança pública, você cria ambientes adequados, aí sim você começa a ver uma mudança cultural, começa a ver uma mudança na população. Né? E é um movimento mundial isso, né? Agora ele demora um tempo assim para você conseguir fazer a mudança. Polido, e aí? A pessoa
Estou com câncer de próstata. E aí? Quem que ela procura? O que ela faz? Bom, Como vai ser esse tratamento? Então, você fez os exames lá, suspeita, a primeira coisa é fazer uma biópsia da próstata, né? A biópsia quem faz é urologista ou radiologista que faz radiologia intervencionista com punção, né? E faz uma biópsia, tira um pedacinho e manda para examinar. Bom, está com câncer de próstata. O próximo passo é definir o tamanho do problema, que a gente chama na medicina de estadiamento. A gente vai ver o tamanho do problema. Então, normalmente se faz uma tomografia ou uma ressonância da pelve, né, podendo incluir o abdômen, para tentar definir se aquela doença está só dentro da próstata, se tem algum outro órgão envolvido. Se a doença está localizada, aí o próximo passo é definir qual tratamento que será realizado. Né, os dois tratamentos padrão assim, para uma doença localizada é a radioterapia, associada a um bloqueio da testosterona, ou a cirurgia, prostatectomia radical. Como que a gente escolhe, né? Como é que a gente decide qual caminho melhor seguir para uma radioterapia? Né? Então, aí leva-se em consideração vários fatores, né? A idade do paciente, porque a idade tem a ver com a expectativa de vida que você tem para frente. Uhum. A comorbidade, o que é comorbidade? Os problemas de saúde que a pessoa tem. Uhum. Né? Então, se você vai fazer uma cirurgia e você é obeso, diabético, hipertenso, já infartou, tem uma sequela de AVC, tem já pelo diabetes tem perda visual, já tem dormência na ponta dos dedos, neuropatia periférica, assim, esse é o paciente que vai ter um risco de complicar numa cirurgia muito maior. Uhum. Principalmente com a incontinência urinária, que é ficar perdendo a urina. Então, assim, às vezes só pelo perfil do paciente você já opta por fazer a radioterapia, porque ela vai ser mais bem tolerada. Né? Você leva em consideração também as características do tumor. Nem todo câncer de próstata é igual. Tem os mais agressivos e os menos agressivos. Então, às vezes, você já identifica um paciente que tem um tumor que ele vai precisar de mais de uma opção terapêutica para controlar aquela doença. Uhum. Então, às vezes, o paciente começa com cirurgia, depois de um tempo ele faz a radioterapia, faz o bloqueio hormonal. Então, o tipo do tumor, as características do tumor também influenciam nessa decisão. Né? Então, a gente coloca na mesa assim, a decisão que a gente fala com o paciente é o que a gente pode fazer para controlar a doença com a menor morbidade, que são as sequelas que a gente vai deixar daquele tratamento. Uhum. Né? E tentando enxergar a sobrevida desse paciente. Vou dar um exemplo assim, né? De um caso que eu discuti semana passada. O paciente com 91 anos foi no médico, não sentia nada, o médico pediu um PSA, estava alterado, fez uma ultrassom, realmente, fez uma ressonância e está lá, né, um nódulo bem suspeito de câncer de próstata. Então, esse paciente, né, eu não recomendei nem biópsia. Ele tem 91 anos. Nossa. E tem um nódulo na próstata pequeno, de 1 centímetro, né? E as características que a gente está vendo lá naquele tumor na ressonância é que até aquilo virar um tumor grande, né, eu vou ter mais uns 10 anos. Então, assim, se ele viver 101 anos, que ele vai... Nossa. Então, você coloca tudo isso na conta. Né? Então, a idade ela nos ajuda a tomar decisão, inclusive se precisa ou não de tratamento. Uhum. Né? Não é que ele não vai tratar porque ele tem 90 anos, não, ele não precisa. Entendi. Ele não precisa de tratamento. Né? Então, também, assim, a nossa intensidade de tratamento leva em consideração a idade e a expectativa de vida. Às vezes, né, você tem uma... Custo-benefício. E tem cálculos, né, para isso, tem normogramas que fazem cálculo de expectativa de vida para você tomar essa decisão. Mas, basicamente, a gente coloca assim, qual o tratamento que eu vou fazer, qual sequela que eu vou ter, os dois tratamentos têm o mesmo objetivo, que é atingir a cura, né, mas nós temos que ver o que vai sobrar disso tudo. Eu não posso fazer um tratamento tão intenso que eu curo o tumor e deixo o paciente com sequelas que trouxeram um impacto na qualidade de vida muito grande. Muito maior. Né? Porque tanto a cirurgia quanto a radioterapia, ela tem resultado a longo prazo muito bom. Uhum. Né? A questão é escolher qual paciente vai evoluir melhor com um ou com o outro. Né? Ou com as duas terapias. Tem casos que a gente escolhe as duas terapias. E o medo de todo mundo? Quais são as sequelas? Bom, das sequelas assim, ao longo prazo, né, a que mais incomoda é a incontinência urinária. Né? Então, a incontinência urinária, o paciente reclama que não se sente socialmente mais adequado, porque ele às vezes nem está com cheiro de xixi, mas ele se sente
cheirando urina. Então, isso causa isolamento social. Aí começa a ter que usar fralda. Então, assim, a vida do paciente muda muito, né? E às vezes os pacientes começam a ficar deprimidos, etc. Então, a incontinência urinária é o mais temido. Digamos, né? É aí onde a cirurgia robótica avançou muito, né? Então, com a cirurgia robótica, a gente tem menos sequelas, né? Não é só uma questão de curar mais, mas a principal é menos sequela, menos incontinência urinária, menos tempo de internação hospitalar, menos transfusão sanguínea, menos impotência sexual. Então, a grande diferença é a sequela da cirurgia em relação à sequela. Exatamente. Então, temos a incontinência urinária, a impotência sexual, né? Que isso melhorou ao longo do tempo, né? E algumas estratégias que já se faz hoje no pós-operatório, né? E aí outras complicações como infecção, né? Infecção de parede, sítio cirúrgico, mas bem pouco, né? Então, pelo que você está falando, com o avanço da tecnologia, da cirurgia, isso já resolveu boa parte desses Melhorou problemas. muito, né? Que já deixa os homens um pouco mais tranquilos. Mas... Desde que você faça uma boa escolha do paciente. Né? Porque seja paciente, bem definido isso aí. Né? Porque se o paciente tem muito problema de morbidade, aí esses efeitos colaterais começam a aumentar. Né? Então, por isso que a escolha é boa. Por isso que a qualidade de vida, até nisso importa. Até nisso é importante. Muito. Não só para não ter doença, como caso tenha, como tratar. Né? Exatamente. Porque aí, quando quem chega lá e está bem, você tem menos complicações. Né? E a radioterapia, né, ela tem menos impotência sexual, ela tem menos incontinência urinária, mas temos que associar uma terapia. Para ficar bom o tratamento da rádio, a maioria das vezes você tem que associar um tratamento chamado terapia de supressão androgênica, que é bloquear a testosterona. E aí, quando você bloqueia a testosterona, que é por um tempo, que varia de 1 ano e meio, tem casos que são 6 meses, 1 ano e meio ou 3 anos. Né? Aí, no período que você tem o bloqueio da testosterona, aí você tem sintomas. Por exemplo, né? Você bloqueia a testosterona, tem impotência sexual. É inerente do processo. Então, se não tem testosterona, não tem potência sexual, não tem nem apetite sexual. Você fica sem desejo e com impotência. E isso vai durar todo o período que tiver em uso. Então, às vezes pode durar dos 6 meses, 1 ano e meio ou 3 anos, que é o tratamento associado da radioterapia. Não é a radioterapia em si que causa, mas esse bloqueio. E aí, depois que você finaliza, demora mais ou menos uns 6 meses para a testosterona atingir o seu nível normal e ela voltar. Apesar disso, assim, a impotência sexual hoje, ela tem estratégias para você resolver. Né? Então, se você tem apetite, mas tem impotência sexual, você tem desde prótese como medicamentos para você tentar driblar esse efeito colateral. É um inconveniente? Né? Não é igual o fisiológico, mas você tem estratégia. Né? A incontinência urinária, eu tenho pacientes assim que já colocaram esfíncter artificial, mas é uma cirurgia mais complexa, uma cirurgia que nem dá certo para todo mundo, uma cirurgia mais difícil. Né? Então é mais fácil de você conduzir uma impotência do que uma incontinência. Entendi. Né? E quando você faz a supressão da testosterona também, tem alguns outros sintomas que são bastante comuns, né? Que é relacionado à diminuição da testosterona. Fadiga, cansaço, perna fraca, dor nas pernas, que é tudo sintoma. É um hormônio necessário, importante. É igual a mulher quando entra na menopausa, ela começa a ter um monte de sintomas, tô com calorão, fogacho, eu tô mais fraca, mais cansado, meu cabelo, minha pele. Quando a gente bloqueia a testosterona do homem, é igual a menopausa do homem. Surge todas aquelas queixas aquelas também. Coisas que a testosterona é responsável. A gente chama de andropausa, né? Andropausa induzida. Então, esses são os inconvenientes. Mas o bom é que para, né? Depois de um tempo... É temporário. É temporário. E vale a vida, né, gente? Agora, quando você tem a doença metastática, aí deixa de ser temporário. E aí passa a ser por tempo... Que é o controle, que você falou que vocês vão controlando a doença. Aí passa a ser por tempo indeterminado. Por isso que, assim, quanto mais avançada a doença, mais tratamento, mais sequelas do tratamento. Por isso que o diagnóstico precoce é importante. Então, eu entendi que as coisas já melhoraram bastante, né? Para esses medos, essas inseguranças. Porque a gente vê, eu acredito que sim, eu ainda vejo muito isso, principalmente as pessoas falarem de marido,
né, irmão. Hoje mesmo eu estava conversando aqui, tava a moça que trabalha comigo estava falando isso, do medo, o marido não ir procurar o médico, passou mal, ficou com medo de ser infarto e não foi para o hospital. Eu falei, gente, mas como que ele não foi? Não quis ir de jeito nenhum. Falou que se tiver alguma coisa não quer saber. Enfim, isso é muito comum, né? Pelo menos eu ouço. Mas é? Não é? É. Que louco. E aí O homem é mais medroso que a mulher. Isso é para a saúde, total. Enquanto uns são igual eu. Se for para saber, quero saber logo, me livrar disso. Pelo amor de Deus, tem gente que tem medo, né? Que louco. Mas devia pensar nisso, né? Na sequela. A coragem do homem ela é para outras coisas. Mas para isso, o homem é muito medroso. Né? Nossa, isso aí é todo dia. Tem preconceito, tem o medo se esconde atrás do preconceito, o preconceito atrás do medo, não sabe nem o que tem mais, né? Tem mais. Mas um vai empurrando o outro. Por isso que, assim, é por causa dessas coisas também que eu perguntei se é mais frequente, apesar, igual você explicou, que tem a ver também com a vida da pessoa, com o poder ao acesso, ao conhecimento que a pessoa tem, mas se é mais comum pegar em estágio avançado por conta de simplesmente não ter ido fazer os exames. O preconceito ele está em todas as classes sociais, em todas as religiões, né? Em todos os núcleos familiares. Né? Então, o homem ele tem esse medo, né? Que você relatou bem. É um negócio assim, se eu estiver infartando, não quero nem melhor nem saber, né? Mas morre, né? Se não, isso que eu falei, mas gente, mas tratar, é vida, né? Mas é uma coisa real, né? Então, se você pode olhar dentro dos núcleos familiares, quem faz mais exames? Se são as mulheres ou os homens? É muito mais. As mulheres, né? E isso se reflete, inclusive, na expectativa de vida. Quando a gente olha a expectativa de vida de homem e de mulher, quem que vive mais? Mulher vive mais. Mulheres, não é à toa, né? A mulher ela se cuida mais, ela se previne mais, né? O homem se arrisca mais. Né? Então, ele tem... E ao mesmo tempo que ele tem esse medo de ir no médico, ele se arrisca mais. Né? Porque quando ele deixa de ir, ele está se arriscando. Sim, sim. Né? E aí Coloca tem as a vida consequências. dele em risco. Exatamente. Mais algo, Cardoso. Nem deixa o Cardoso falar. Como especialista e como professor na área, qual que é a sua visão para o futuro dessa área do tratamento? Eu acho que uma coisa que já está assim na cabeça de quem pesquisa, etc., é a gente ter exames de diagnóstico que sejam mais sensíveis e mais específicos. O que é isso? Mais sensível é assim, um método, um exame que seja capaz de identificar todos os casos, né? Não deixar passar nenhum. Então, sei lá, fazer um exame de sangue se tiver e ter ali. E específico é um exame que consiga diferenciar bem, né? O PSL não consegue diferenciar bem hoje de um crescimento benigno na próstata ou maligno, porque os dois aumentam, né? Então, o exame ele tem que ser bastante sensível, bastante específico para ele ser capaz de identificar e falar, não, realmente isso aqui é um exame de próstata, é um câncer de próstata. Aí tem tudo isso, ser barato, ser acessível, né? E uma estratégia para superar esse preconceito. Então, o que você está imaginando, né, e está se trabalhando no futuro, não é só para o câncer de próstata, mas para outros tumores também, é através de exame de sangue a gente conseguir fazer diagnóstico precoce. Né? Deixar esse esforço, entre aspas, para a tecnologia artificial do laboratório. Né? Então, criar uma maneira de a gente conseguir construir isso de uma maneira mais simples. Então, está caminhando para isso e é possível que em breve a gente já tenha essas soluções no mercado. Né? Isso para vários tipos de câncer. Né? Outra coisa que tem melhorado muito, né, é a gente conhecer melhor os tipos de tumor, porque nem todo tumor é igual. Estou com câncer de próstata, estou com câncer de mama. É tudo igual? Não. Esses tumores têm... É igual na população, né? A gente colocar 100 pessoas ali, a gente olha ali, mas são 100 pessoas, são 100 homens de 18 anos que eu vi ali no exército, saindo tudo agora. São iguais? Cada um é mais alto, mais baixo, mais grosso. E tumor é assim também, porque o tumor nada mais é do que células de um organismo. Então, o tumor do fulano, do beltrano, eles são parecidos, mas não são iguais. Eles têm DNA diferente. Então, a gente conhecer melhor, e isso através, né, de engenharia artificial, de estudo de laboratório, está se evoluindo nisso, né? Vendo assim que tem tumores, tem uma diferença grande entre eles e que uns beneficiam de um tratamento que outro não se beneficia.
né? Por exemplo, no câncer de mama isso já avançou muito, né? A gente já tem alguns tipos de tumor que você faz um tratamento e um tipo de tumor que faz outro. E eles são totalmente diferentes o tratamento. Então, câncer de próstata isso deve evoluir também, né? Sempre com a mesma ideia. Qual é o tratamento que eu posso fazer para conseguir o melhor resultado de cura com a menor sequela possível, né? Então, para você não tratar demais quem não precisa e não tratar de menos quem realmente precisa. Então, é nesse caminho que a gente consegue ver ou imaginar, né, que a ciência está evoluindo, né? E também identificando populações de risco aumentado, né? E esse é o grande sacada aí do futuro, que eu acho, do conhecimento genômico de cada indivíduo, né? É possível que no futuro, além de fazer os exames de sangue, etc., a gente faça um painel genômico e a gente identificar as pessoas. Assim, olha, você tem mais risco de ter câncer, você tem mais risco de ter diabetes, você tem mais risco de ter infarto, e você já sabe mais ou menos o seguinte: o que você vai mudar no teu estilo de vida, porque o teu risco maior é aquele. E aí você vai já conseguir desenvolver uma estratégia antes do adoecimento, né? E no câncer, falar, olha, você tem mais risco de câncer do tal tipo, de tal órgão. E aí você faz um planejamento para isso. Isso já existe, né? O estudo genético, só não é tão acessível, difundido, né? É isso aí. Hoje a gente acaba utilizando em algumas populações específicas, né? Mas só pela rede privada, né? Mas talvez no futuro a gente vai disponibilizar isso a nível populacional, ou seja, todo mundo vai ter o seu genoma para poder ter uma ideia de que já filtra muito, né? Já direciona muito a pessoa para vigiar uma coisa mais do que outra, né? E preferencialmente fazer isso numa fase precoce da vida, que é onde você já vai poder. Hoje, até do ponto de vista de legislação, é complicado você fazer um genoma numa criança. Então, assim, a gente tem muito que evoluir ainda, né, nesse sentido. Até porque a gente tem que ter cuidado com a paranoia, né? Sim. Né? Eu tenho mais tendência para ir. Pronto. Já achei que eu vou morrer daquilo, né? A gente fica preocupado, claro que fica. Falar, olha, você tem muita chance de ter isso, ou você, né? Ou tem isso, mas provavelmente um tipo agressivo, não sei se chega nesse nível, mas a gente vai ficar com medo. Então, você fazer isso quanto mais cedo uma criança e ela crescer com aquilo ali, tem que ter um cuidado. Né? Esse é um tabu grande. Muita discussão. Muita discussão. E nós brasileiros, a gente é mais emocional, assim, mais emotivo, não sei, sim. A gente, né? Tudo Latino. muito, né? É tudo muito. Tudo muito. Mais alguma coisa? Bom, para a gente entrar na reta final agora, tem mais alguma coisa que a gente não pontuou que seja importante para pontuar, para deixar para o público? Eu acho que a gente conversou sobre bastante questão relacionada ao câncer de próstata. Eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar é que não existe mágica, né? O que existe é objetivo, é desejo, é mudança do seu estilo de vida, do seu hábito de vida, né? A gente tem que saber o que a gente quer, né? E você ter uma vida de prevenção de saúde requer renúncias. Não tem essa de, né? Não, eu não deixo de comer minha carne gorda, eu não deixo de fazer isso. Gente, não dá, tem que ter renúncia, né? Você tem que ter equilíbrio, você tem que, sim, eventualmente você vai chegar em casa, sua vontade de ficar deitado no sofá, mas você vai levantar e vai fazer atividade física, né? É como se você estivesse investindo na sua saúde, né? Então, investir é um grande negócio, né? Não é só gastar, você tem que investir. Senão você só gasta a sua saúde, ela vai acabar mais cedo. Então, investir na saúde é um excelente negócio. Porque se deixar, a gente fica deitadinho. Principalmente quando chega o inverno mesmo, então, nossa senhora. Mas eu vou. Bom, para encerrar então, só agradecer, né, ao doutor pela presença. Reforçar aí, né, nessa questão do tratamento, da prevenção, não só neste mês de novembro, como no ano todo, que isso é sempre importante lembrar. Acho uma coisa, precisou ou quer fazer o preventivo, procura o hospital, procura o posto de saúde, primeiro. Unidade de saúde. Unidade de saúde, então, lá eles vão encaminhar. Começa tudo fazendo um exame, claro, conversando com o paciente, vendo se não tem sintoma, né? Mas rastreamento, começa na unidade de saúde fazendo o PSA. É isso aí.
Começa por aí. Então, Isso quero aí. fazer alguma coisa, vou na unidade de saúde do meu bairro para começar. Vai lá e fala, ó, eu tenho 50 anos, eu ouvi lá o podcast da Citron e vi que eu tenho já a idade para fazer o PSA. Eu vim aqui para fazer o exame PSA. É isso aí. Aí começa. Maravilha. Bom, e é isso aí então. Agradecer a você que assistiu até aqui. Esse episódio vai estar disponível completo no YouTube, no formato de vídeo, e também no Spotify, no formato de áudio. Então você pode assistir de qualquer lugar.